Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens, das operações reais da Vale 5 e saiba também as probabilidades e tendências de ativos. Hoje vamos falar sobre a MMX, dia 10/4/10 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site você se cadastra para receber essas videoaulas grátis, é um teste grátis de videoaulas. Você pode estar recebendo todos os dias, se cadastre aqui ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. Antes de você comprar, talvez você acompanhe as videoaulas e depois você pode decidir realmente comprar ou não. Muito bem, pessoal. Então nós temos aqui o gráfico da Vale, tendência de baixa. Veja que no final do pregão, tá, por volta das 15 horas, também nós temos oportunidades de estar operando e ganhando com a tendência do mercado. Eu não opero porque eu não gosto. Mas eu opero no início do pregão, das 10 ao meio-dia, mas se você quiser operar das 3 às 5 também funciona. Nós fizemos testes aí que comprovaram que também existe uma estatística com probabilidade de lucro também neste horário, certo? Bom, nós temos aqui uma zona do Congestion Profit entre 31 e 36 e 31 e 48. Nós temos uma tendência de baixa. Veja que o preço também está significativamente esticado. E geralmente quando isso acontece, estatisticamente, o preço tende a voltar para a linha cinza, que é um ponto de entrada operacional, assim como indica a tendência do mercado. Então, aqui, por exemplo, nós temos preço abaixo da linha cinza e veja que o preço ele fez uma queda significativa. Iniciar operações aqui é um pouco complicado. Provavelmente a média pode, em alguns minutos, chegar próximo dessa zona do Congestion Profits, que é uma zona que indica alta probabilidade de consolidação. É uma zona que prevê prejuízos com 80% de chance de acertar, que vai dar errado as operações ou que o mercado vai ficar lateralizando. É uma zona perigosa, não vamos operar. Vamos aguardar o pregão abrir e a gente vai analisar e ver o que a gente pode fazer. Pessoal, agora são 10h17. O que acontece? Nós temos a zona do Congestion Profits modificada para cá, certo? O que isso quer dizer? Significa que se acontecer algum sinal de venda, porque a tendência é de baixa, não é aceitável iniciar operações, porque existe o risco de 80%, probabilidade de 80% de dar errado esse sinal de venda ou preço lateralizar nessa região. Eu acredito que é muito provável que aconteça, mesmo porque o preço esticou dentro de uma estatística também, que quando o preço faz esse movimento, desse tamanho aqui, geralmente ele consolida um pouco, depois volta para a média cinza aqui. Portanto, é perigoso operar vendido aqui. Vamos ficar de fora. Bom, pessoal, a gente tinha essa zona do Congestion Profits, houve a descaracterização dela, certo? Eu estava, então, disponível para estar iniciando operações aonde? Aqui, nesse candle, nós tínhamos um manejo de risco viável, porém, desconfigurou o nosso sinal de venda ou possibilidade de operação de venda, rompendo a máxima desse candle que é quase uma estrela cadente. Quase uma estrela cadente. É muito similar. E agora o preço está acima da linha azul. Então não posso operar vendido porque a tendência é de baixa, indicado pela linha cinza. O preço está abaixo da linha cinza, a tendência é de baixa. Se o preço chegar na linha cinza aqui e for por volta ainda de 11h30, eu posso estar iniciando uma operação vendida aqui. Se estiver dentro do manejo de risco, vou estar mostrando o horário para vocês. Tá aí. 11 horas agora. Estamos então de stand-by para se preparar para uma operação, uma possível operação aqui. Muito bem, pessoal. Agora são 11h30 agora, tá? E nós identificamos uma nova zona do Congestion Profits, certo? O que acontece é que aqui o preço voltou a ficar abaixo da linha azul
a tendência é de baixa, então eu posso operar vendido, nunca comprado. É tanto que deu sinais de compra aqui que foi falso, porque a tendência de baixa é indicada por esta linha cinza, onde o preço está abaixo dela. Então, eu estava até me posicionando aqui, fiz o gerenciamento de risco veloz, em um segundo calculando as alavancagens inteligentes para ser aplicável nesta operação, mas desconfigurou o sinal. A gente tinha um sinal aqui, depois passou a ser a 31 e 33 e acabou desconfigurando, rompendo a máxima de 31 e 38. Então a gente não vai mais entrar na operação, porque nós temos aqui uma zona do Congestion Profit aplicável de acordo com os padrões de candles que se formaram aqui. Tudo bem, pessoal, nem deu tempo aqui da gente estar realmente mostrando para você que foi muitos cálculos, gerenciamento de risco veloz, tudo calculado em um segundo. Tive que mudar e reposicionar novamente o stop de proteção do capital, de diminuição de prejuízo, de acordo com a técnica do break-even. Nós entramos então nessa operação vendida. Vamos comprovar as ordens daqui a pouco. Tive que entrar. Entramos com 2,7 kg, porque o risco aqui é um pouco grande, então não fizemos alavancagem inteligente, entramos com menos capital. Acabou de fazer um pivô de baixo, então nós temos um suporte, uma resistência aqui, onde nossa entrada operacional, nosso stop loss de proteção de prejuízo estava aqui em 31,54, certo? Como fez esse pivô de baixa, então a gente vai posicionar no topo aqui do pivô o stop loss. O start de compra, aliás, que vai estar em 31,48. Então, se o preço voltar e bater aqui, é muito provável que ele consolide ou volte tudo, certo? Mas estamos ainda na operação, ainda não aconteceu esse processo, esse movimento do mercado que nos estoparia e nos daria apenas 2 centavos de prejuízo. Eu estava com 8 centavos de prejuízo quando eu iniciei a operação. Agora já diminuímos para 2 centavos aqui praticamente, tá? Porque eu entrei a 31,46. Devido à liquidez do book, era para ter entrado a 31,46 mesmo. A gente entrou bem. E a gente está com 2 centavos aí de provável prejuízo. Veja que realmente o preço próximo aqui da linha cinza. E vamos aí, nosso alvo está bem lá embaixo, nem dá para a gente mostrar aqui no gráfico, né? Está bem lá embaixo. E a gente vai maximizar os retornos ficando até o final da tendência. Porque o objetivo é maximizar os retornos ao máximo, minimizar os prejuízos e prever os prejuízos e sair com prejuízos menores, ou no mínimo sair com, além de prejuízos menores, evitar prejuízos depois de ter entrado na operação. E agora uma novidade, a gente, de acordo com o nosso sistema de proteção de lucro, nós passamos a proteção de prejuízo que estava aqui a 31,48, eu perderia 2 centavos agora, já zeramos o risco da operação, onde eu ganharia 2 centavos. Uma mixaria, mas vamos permanecer na operação. O mercado está forte para baixo, tende realmente a fazer um grande movimento de queda, provavelmente. Tomara que faça e atinja nosso alvo lá para a gente demonstrar a lucratividade para vocês, que vai recuperar os prejuízos anteriores. Então, a bolsa é um acúmulo de operações. As operações no day trade, D1 day trade, é o acúmulo de operações perdedoras com as vencedoras, onde as perdedoras são pequenos prejuízos e as vencedoras grandes lucros. Nós não ganharíamos alavancado aqui porque o risco da operação aqui não permitiu, mas vamos ganhar uma lucratividade suficiente para estar recuperando boa parte do prejuízo se atingir o nosso alvo lá no final. Bom, pessoal, a gente saiu aqui, tá, nesse ponto aqui, 31,42, por quê? A gente tem a nossa proteção de lucro anterior que eu tinha falado estava 31,44. Mas, como fez uma onda 1, uma correção onda 2 e de acordo com os padrões de análise técnica, o preço ele tende a fazer projeções simétricas não, mas projeções do mesmo tamanho de um certo padrão que ele fez. Então, esse primeiro padrão, essa onda, quando rompe o topo, vai fazer um pivô. Então, é muito provável que a projeção venha onde? Venha aqui, ó, tá?
a onda 3 começaria aqui e atingiria o nosso ponto de proteção de lucro anterior. Então é provável que o preço bata aqui. E também já existe também, de acordo com os padrões de candles, uma probabilidade de consolidar aqui. Então eu saí aqui, certo? Quando rompeu a 31,41, 31,42, eu saí da operação. Certo? Vamos ver se o preço vai atingir a projeção, mas existe indicação de que vai consolidar, por isso que a gente saiu da operação, certo? Então a gente ganhou aí cerca de 0,05%, nos arriscamos, fizemos o possível e o impossível para maximizar retornos e zeramos o risco da operação. Então, uma operação que não foi vitoriosa, mas foi neutra, porque a gente ganhou pouco, então não importa tanto. Muito bem, pessoal, são 13h57, então o que eu falei? Eu tinha tomado a decisão antes de... vou sair aqui, certo? Foi o que eu falei, antes de acontecer, tem um horário gravado na videoaula, e a gente saiu, certo? Por quê? Pela projeção, o preço atingiria esse ponto. Consolidou, certo? E além disso, a gente tinha também, como suporte para essa decisão, uma zona do Congestion Profit que previu a consolidação e atingiu o ponto da projeção da onda conforme foi determinado, certo? Então, pessoal, isso é para vocês verem que tudo que a gente faz tem fundamentos estatísticos que permite a gente, ou melhor, eu tinha falado que eu ia sair aqui, não, no caso, diz que ia sair aqui, por quê? Pela projeção dessa onda, do início da onda 3 do pivô, atingiria esse ponto. E olha só, atingiu, consolidou, não foi para lugar nenhum, e ainda ganhamos 4 centavos, sendo que a nossa proteção de lucro estava para 2 centavos de lucro. Com as taxas e emolumentos, a gente poderia ficar com um pequeno prejuízo, e nós ganhamos um pouquinho de dinheiro. Certo? Então, isso é importante. Prever o movimento do mercado, evitar stop, se entrar na operação, prever que vai dar errado, sair antes, exatamente como foi feito aqui. Então a nossa metodologia te imune com essas técnicas de previsibilidade, com alta probabilidade, com boa probabilidade de acerto, certo? Então é tudo muito bem calculado, tudo muito logicamente definido para você trabalhar com disciplina e no longo prazo lucrar. Muito bem, pessoal, então hoje a gente fez aqui no Forex a maioria do tempo o mercado consolidado, lateralizando, certo? Longe da price trend line, que é essa linha azul, que indica o quê? A tendência do mercado e é um ponto de entrada operacional. Então veja que o preço faz grandes movimentos de queda, mas aqui no caso estava consolidado. Deu um sinal de venda aqui, eu entrei, certo? 5 pips de risco, e como fez esse movimento de queda significativo, não tão significativo, mas foi um grande movimento de queda, a gente zerou o risco e ficamos no 0 a 0 hoje. Então a gente fez essa operação aqui, já estava próximo aí do horário de terminar nossa operação, então a gente decidiu não operar mais, né? Deu indícios depois que daria sinais falsos pelo Congestion Profit, deu sinal falso aqui, nós escapamos. Então eu trabalho no Forex das 10 até meio-dia. Por quê? Porque é uma preferência minha. Mas se eu operar o dia inteiro, dá para ganhar muito mais do que 3 a 5% mensais. Então aqui foi um exemplo, tá, de tendência no Forex, maximizando retornos com o Congestion Profit. Aqui deu um sinal de venda, tá? Bem aqui, ó, certo? E o preço foi fazendo topos e fundos descendentes. Isso aqui foi depois do meu horário de operação. Eu não fiz essa operação, certo? E o preço foi fazendo topos e fundos descendentes. E a nossa técnica, porque fez divergência aqui, na zona de reversão de movimento, que é o all-line, que é essa linha branca, deu a divergência aqui, deu até um candle aqui, que é um arame de fundo. Então a gente teria saído aqui e a gente teria tido um excelente lucro, porque o risco aqui era ridículo. A gente teria entrado com um lot standard, ou mais do que um lot standard, mais alguns mini lots, e teria lucrado uma fortuna, só saindo aqui, certo? Mas fez uma tendência ainda mais maior aqui de queda. Então, a nossa metodologia é eficaz, tá? Só que eu não vou mentir para vocês e ficar fazendo operação simulada e dizendo que eu estou operando o dia inteiro e mostrar os resultados. Mas eu tenho alunos que ganham mais de 10% no Forex, tá? Porque dá para ganhar muito dinheiro aqui com a nossa metodologia. Eu opero
das 10 até o meio-dia, porque eu tenho investimentos de longo prazo para fazer na bolsa, tenho que estudar. Por isso que eu também sou programador, então desenvolvo outras ferramentas tecnológicas para o mercado financeiro, então prefiro trabalhar com isso também. Por isso que eu só trabalho 2 horas. E se eu estiver ganhando 2 a 3% mensais, 30% anuais mais ou menos que eu vou estar ganhando, e com juros compostos daqui a 10 anos eu ganho uma fortuna. Então tá ótimo, é uma grande lucratividade trabalhando pouco. Muito bem, pessoal, para position trading, para operações de longo prazo, a probabilidade da MMX, tá? O que acontece? Tinha essa zona de consolidação aqui, certo? Deu um sinal de compra, o congestion profit, antes de acontecer, certo? Então, por exemplo, fez esse padrão aqui, essa onda, a gente já sabia que tinha um congestion profit aplicável aqui. E o preço voltou a ter o sinal de compra e deu errado a operação. Ela voltou tudo, deu stop no trader, mas a nossa metodologia consegue prever com 80% de chance de acertar isso. Isso é fundamental. Você está filtrando as melhores operações. Aqui foi um sinal de venda que não tinha um congestion profit aplicável aqui, certo? Então era previsível que poderia dar certo a venda, preço abaixo da price trend line, que é a linha azul, com preço abaixo dela a tendência de baixa, e próximo dela é o ponto que a gente entra vendido. Aqui, por exemplo, deu uma venda bonita, né? E fez uma queda significativa. E aqui deu também uma venda na MMX. Então, quem alugou, teve alguns alunos meus que alugaram, se deram muito bem já, porque já zeraram o risco da operação e podem ganhar muito dinheiro com a queda da MMX, porque a tendência é de queda de baixa, pode realmente desabar ainda mais. E para quem está vendido, tomara que vá para baixo mesmo, porque esse é o objetivo do trader, ganhar na queda quando o mercado estiver em baixa e ganhar na alta quando o mercado está em alta. Não tem crise para trader. Todo período, seja estabilidade ou crise, é ótimo para especular, porque trata-se de especulação e não investimento. Então, é muito bom essa condição aqui da MMX para quem iniciou a operação vendida por nosso trade system aqui. Apesar de que o aluguel dela tá caro, viu? Bom, então tá aí, pessoal, a comprovação das ordens. Vendido inicialmente 2.731,46 o preço médio, depois foi comprado 31,42, 2.700 ações. Isso aí equivale a 4 centavos de lucro, mas nem compensa considerar como lucro. A gente zerou o risco da operação. Ficamos praticamente no 0 a 0, ganhamos um pouquinho só, certo? Pode consolidar-se de acordo com a análise ali que eu fiz. E a gente saiu da operação, essa foi a decisão que a gente tomou de acordo com aquela lógica explicada na videoaula. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados na aula de psicologia de trade de hoje. Falta de confiança em si mesmo. Pessoal, para você ser um trader e ter sucesso, você tem que confiar em você, que você é capaz. Se você não tem essa confiança, o mercado financeiro é muito rápido, são decisões muito rápidas que você tem que tomar. Você tem que fazer certo, você não pode errar. É questão de segundos que você decide para você iniciar operações. Então, a grande habilidade que faz um trader ser poderoso é ser decisivo e decidir rápido. Ou seja, o trader é o profissional que decide rápido e toma as decisões corretas, de acordo com o sistema que ele segue, com a estratégia que ele segue. É isso que você tem que aprender. Hoje, por exemplo, eu tomei a decisão rápida e precisa de fazer o que eu fiz hoje na Vale. Era para eu ter ganhado apenas 2 centavos, certo? Mas como vocês viram no vídeo, podem até voltar ao vídeo, eu decidi sair com 4 centavos lá de lucro, um certo ponto, porque se atingisse esse ponto ia fazer a onda 3 do pivô, que seria projetado, porque de acordo com a análise técnica e pela lógica e estatística, vai fazer um certo tamanho de onda e vai atingir o ponto de proteção de lucro anterior, que me daria menos lucro. E eu saí antes e depois de 2 horas, além de ter consolidado, porque eu também usei o congestion profit para identificar uma provável consolidação naquela zona, consolidou e depois acertou o ponto anterior de stop que me daria menos lucro. E eu saí antes tendo um lucro pequeno lucro, mas um lucro maior. Então, decisão em segundos. Isso acontece porque eu tenho uma confiança absurda em mim mesmo. E você precisa dessa confiança, senão você não vai conseguir operar no mercado.
Como esse problema é resolvido? Através de psicologia do trade, mas não é conscientização. Através de ferramentas práticas como programação neurolinguística e reprogramação subliminar, que são ferramentas comprovadas de mensagens subliminares, que também são comprovadas a sua eficácia, é usada no marketing, publicidade antiética, infelizmente, e foi usada no filme Piquenique, lá nos Estados Unidos, em 1970, eu acho, não me lembro agora, que tinha a mensagem subliminar: bebe Coca-Cola e come pipoca, e aumentou a venda da Coca-Cola. Ou seja, mensagens subliminares funcionam. E através das mensagens subliminares, eu consegui essa confiança, eu consegui ser disciplinado, eu consegui ser frio, calculista e neutro quando eu tomo um stop. Tomei um stop, tranquilo, estou calmo, neutro, tranquilo, vou ganhar no fim do mês. Ou no longo prazo eu vou ganhar 25% a 40% anuais. Vou ganhar com juros compostos, é isso que vai acontecer, é isso que eu vou fazer, ponto final. Então é disso que você precisa. Sem programação neurolinguística e reprogramação subliminar, fica muito difícil você mudar suas crenças. Para quem nunca opera no mercado, vai ter que inserir novas crenças e tirar as crenças erradas. Nosso curso ensina você isso.